Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Greg Prudenciano, eu sou editor multimídia aqui do Suno Notícias e você já deve estar sabendo, você que sempre anda com a sua lupinha a tiracolo, como eu, que o governo federal elevou nesta semana, meio que de sopetão, foi uma surpresa, as alíquotas do IOF para operações de crédito, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, tá? O motivo desse aumento é financiar um Bolsa Família maior ainda neste ano. Pois é, sabe que o governo está nesse embate para resolver a questão dos precatórios no ano que vem, mas aqui nós temos um outro debate, que é o governo aumentando impostos agora para bancar esse gasto social ainda em 2021. Para entender um pouco quais são as implicações disso e quais são os riscos associados a essa medida do presidente Jair Bolsonaro, a gente conta com a presença mais do que especial do diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, da Instituição Fiscal Independente do Senado, o IFE, e ele já está aqui com a gente, é o Felipe Salto. Felipe, deixa eu colocar você na conversa. Tudo bem com você? Você me ouve bem, Felipe? Tudo bom, Greg? Prazer estar aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. Beleza. Bom, a gente vai fazer um papo rápido aqui para conseguir entender o que está acontecendo nessa questão. Eu falei certo na introdução, é isso mesmo. O governo aumentou alíquotas do IOF para operações de crédito de todo mundo, empresas e famílias, pessoas físicas, né? Qual que é o problema de fazer isso, Felipe, na sua percepção? É algo ruim em si? Olha, o governo está buscando alternativas para financiar um programa social novo, que é o Auxílio Brasil, ou um incremento, um aumento no programa Bolsa Família. O Auxílio Brasil substituiria, segundo a medida provisória 1061, o programa Bolsa Família. O fato é que a Lei de Responsabilidade Fiscal manda que haja compensação. O IOF, o aumento do IOF agora, ele ajudaria a compensar o custo desse novo programa ou do aumento no Bolsa Família no ano de 2021, nesses meses que faltam, ou ainda no mês final, se demorar um pouco. Mas a ideia é o seguinte, é que esse aumento do IOF vai render algo como 1,6 bilhão de reais. Vale dizer que o programa Bolsa Família custa cerca de 35 bilhões de reais. Então, note que não resolve o problema, ele ajuda a resolver o ano de 2021, esses meses que faltam, mas se o programa for regulamentado e for permanente, o governo vai ter que responder a mais duas perguntas. Como é que ele financiará as despesas novas para a partir do ano que vem e também como resolve-se o problema do teto de gastos em 2022. Até porque essa questão do crédito, né, que está sendo gerado ali, dessa arrecadação maior, ela tem um limite, né? Hoje a gente está conversando aqui, hoje é dia 17, isso vai valer do dia 20 de setembro até o dia 31 de dezembro, esse aumento da alíquota para bancar o Bolsa Família. A questão é, Ana, e a pergunta que eu queria deixar para você, isso não cria uma pressão política? Porque o meu raciocínio é, o presidente Jair Bolsonaro já vai aumentar o número de beneficiários do Bolsa Família já nesse ano, do Auxílio Brasil, financiado por esse aumento de alíquota do IOF. Beleza. Essa situação dos precatórios está sendo resolvida no Congresso agora, focando no orçamento do ano que vem. A questão é, o presidente não está criando uma bela de uma pressão em cima dos parlamentares justamente para eles resolverem essa história dos precatórios, porque senão, se não der certo e se acabar esse aumento da alíquota ainda nesse ano, ele pode muito bem falar, olha gente, eu já fiz a minha parte por meio de um decreto, mas agora o Congresso tem que resolver a parte dele. E outra questão associada a isso é que parlamentar em sã consciência vai querer esse tipo de narrativa sobre ele num ano de eleição, que é no ano que vem. Para o presidente ficar falando, foi o Congresso Nacional que cortou o Bolsa Família. É uma narrativa que está sendo colocada aí também, né? E isso ajuda ou mais atrapalha a resolver essa questão dos precatórios, de abrir espaço no orçamento do Bolsa Família no ano que vem? Pois é, tem que ter muito cuidado porque o projeto de lei da reforma do imposto de renda, que foi aprovado na Câmara, ele ajudaria o governo a resolver aquele problema da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, ele poderia dizer que a nova tributação de lucros e dividendos, da distribuição de lucros das empresas para os seus acionistas, ajudaria a compensar esse gasto social novo permanente,
E a questão dos precatórios ajudaria a abrir o espaço no teto de gastos. Só que nós temos que ter muito cuidado, porque o governo está um pouco perdido nisso, nas soluções que ele vem dando, porque o próprio projeto de reforma do imposto de renda, pelas contas que nós fizemos na IFE, ele é negativo para a arrecadação. Ele pode gerar perda de arrecadação, que não é só o aumento do lucro e dividendo que está sendo feito. Também a redução do imposto de renda da pessoa jurídica, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, né, que é uma medida que beneficia... Ou seja, o projeto, nos cálculos da IFE, não há uma compensação nessa história, rola um déficit. Isso, quer dizer, você perde a arrecadação. Então, não sobraria dinheiro para o Bolsa Família ou para o Auxílio Brasil. Agora, a questão dos precatórios é que me preocupa ainda mais, porque quando nós divulgamos agora o relatório de acompanhamento fiscal da IFE, da Instituição Fiscal Independente, nós mostramos que é possível cumprir o teto de gastos em 2022 com um nível muito baixo de despesa, vamos chamar assim, discricionária, que são as despesas de custeio, investimento, as despesas não obrigatórias, seria um nível de 104 bilhões, num orçamento de mais de 1,5 trilhão, mas daria para ter um aumento de 14 bilhões no Bolsa Família e pagar integralmente os precatórios, de quase 90 bi, 89,1, no ano que vem. O problema, Gregory, é que se a inflação terminar 2021 mais alta do que 8% a 8,5%, isso corrói o espaço para aumentar o Bolsa Família e aumenta a necessidade de buscar alternativas para isso, né? Por isso que o governo está tão preocupado em conseguir uma saída que, a meu ver, todas as três que têm sido discutidas são preocupantes: tirar do teto precatório, postergar o pagamento ou então parcelar até 2029, porque pioram a credibilidade da política fiscal, mostram que o teto de gastos não é para valer e escolhem o caminho mais fácil, o atalho. Não o caminho do ajuste fiscal, do corte de gastos, mas o atalho. Esse é o ponto central, a meu ver, para o orçamento do ano que vem. O governo pode manter esse aumento das tarifas do IOF por ano que vem, de forma a bancar esse reajuste no Bolsa Família, Felipe? Olha, ele pode propor um aumento mais permanente do IOF. Agora, esse volume de recursos não deve ser suficiente, porque vamos supor que o cálculo de 1,6 bilhão divulgado pelo Ministério da Economia refira-se aí aos 3 meses finais do ano. Então, esse volume seria muito baixo para a necessidade que está se colocando de aumento do programa Bolsa Família no ano que vem. Então, a aposta do governo é, de um lado, usar o IOF agora para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, porque, veja, a questão do ano que vem não é tanto a receita. Se ele fizer um aumento grande de receita, tudo bem, ele vai resolver o problema do cumprimento estrito da lei de responsabilidade fiscal, que diz que gasto permanente tem que ter receita nova permanente. Mas e o teto de gastos? O problema é do lado da despesa. Você pode ter uma montanha de receita nova, mas você tem um teto aqui que limita a sua despesa independentemente da receita. E sobre esse movimento em específico, qual que é a sua interpretação, qual que é o cálculo que o governo está fazendo ao tomar essa medida de supetão, né? A gente viu a Bolsa reagiu bem mal hoje, inclusive, os especialistas ficaram com mais temor, embora de fato ele tenha respeitado a LRF, né? Beleza, agora tem uma nova fonte de receita para cobrir um custo que está sendo estabelecido agora. O sinal que ficou para o mercado não foi de responsabilidade fiscal, foi de mais temor, inclusive, né? Qual que teria sido uma solução boa para resolver essa questão do Bolsa Família já nesse ano? Porque aparentemente você está falando que essa do aumento do IOF não é uma delas. Pois é, você deveria fazer o contingenciamento de outras despesas, né? Que neste ano é verdade que há um certo espaço no teto e praticamente está faltando pouco tempo para acabar o 2021. Então, o crédito extraordinário seria uma saída para fazer o auxílio emergencial ou algo nessa direção para resolver 2021, e aí, a partir de 22, pensar numa solução mais permanente, né? Agora, o que o mercado mais revela com esses movimentos que você bem registrou, o aumento do risco, os reflexos na Bolsa, a própria taxa de câmbio, tudo isso é porque, regra do jogo,
pode ser a melhor do mundo ou a pior do mundo, ou uma regra mediana. O importante é que ela seja previsível e minimamente respeitada. Então, quando o governo começa a dar sinais de que vai para uma direção, aí anuncia reforma tributária, depois anuncia a reforma da chamada CS, que é a unificação do PIS e da COFINS, aí volta atrás, aí agora o precatório. Então, você tem uma confusão generalizada, né, por parte do governo mesmo, definição de agenda, de prioridades, que acaba levando o mercado a essa avaliação negativa, digamos assim, que acaba se refletindo nos juros desde já. Não é uma coisa que só vai afetar no futuro. Tanto é assim que o custo médio da dívida está subindo bastante e a dívida bruta do governo geral, o principal indicador de endividamento do governo, que em relação ao PIB vinha caindo desde o início do ano, agora, entre junho e julho, caiu só 0,1% do PIB. E, provavelmente, com esse aumento dos juros, não só a Selic, mas os juros de mercado, toda essa reação de aumento de risco e o aumento do juro para conter a inflação também, isso vai afetar a dinâmica da dívida pública. Então, o que está faltando é clareza. Clareza de propósitos, de agenda, e vai ser difícil, vai ser cada vez mais difícil daqui para frente, como disse o Armínio Fraga em entrevista recente, é melhor você não aprovar nada do que aprovar reformas que podem piorar aquilo que minimamente está funcionando. O caso do imposto de renda, por exemplo. E qual que foi, no seu entendimento, o cálculo que o governo fez para fazer esse aumento do IOF? Por que tributar? Você acabou de citar, por exemplo, a questão inflacionária, como isso está prejudicando a perspectiva para o espaço do orçamento do ano que vem, também o movimento de aumento na taxa de juros, né? A gente tem decisão da política monetária na semana que vem do Copom. A gente está num processo em que os juros estão subindo para tentar dar conta da inflação, que está mais alta do que se esperava, e mesmo assim o governo vai lá e resolve aumentar o preço do crédito, ao invés de tributar a renda, por exemplo, né? Ou de tentar reduzir a regressividade do sistema. Qual que é, na sua percepção, o cálculo que o governo faz ao optar por aumentar o custo do crédito, no momento que o crédito está ficando mais caro, do que tributar a renda ou buscar uma outra fonte? Por que o IOF? É porque o IOF ele pode ser feito por decreto, independe do legislativo. Então, é um ato do Poder Executivo, ele faz esse ato, já foi publicado no Diário Oficial, aumenta as alíquotas e resolve o problema no papel, digamos assim. É um problema legal de cumprir aquele dispositivo da LRF que diz que você tem que ter compensação. Porém, tem que ter muito cuidado, porque isso é apenas uma parte da história. O Auxílio Brasil não poderá ser regulamentado e colocado em prática e aumentado em relação ao benefício médio atual do Bolsa Família, de cerca de R$190, se não houver, conjuntamente com esse negócio de aumentar a alíquota do IOF, uma medida que vá para além de dezembro de 2021. Só que essa medida é muito mais difícil de ser costurada e tem um custo político. Ou seja, o governo, de novo usando a sua figura, tomou um atalho. Ele falou, o IOF é mais fácil. O IOF eu assino aqui um decreto, publico e está valendo. O resto exige muito mais negociação, muito maior capacidade de articulação, apoio do governo ao governo no Congresso, e aí o jogo é mais difícil, né? É isso mesmo, acho que você resumiu bem. O problema é político, eminentemente, de uma definição clara de agenda, o que exatamente o governo quer fazer, e tudo isso, Gregory, afeta o orçamento do ano que vem. O processo orçamentário, a proposta de orçamento, deveria ser o ápice da discussão democrática, porque é ali que se dá a partilha do bolo, ele nasceu datado, nasceu defasado. Está agora tramitando no Congresso e não se sabe ao certo quanto nós vamos pagar de precatórios, se vai ter ou não reajuste do Bolsa Família, quais são os parâmetros atualizados para a inflação, PIB, taxa de juros que o governo vislumbra. Houve agora recentemente a divulgação de uma nota da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, dizendo que em 2022 nós vamos crescer 2,5% ou mais, quando o mercado todo está revisando para baixo. A IFE também revisou preliminarmente para baixo a sua projeção para o ano que vem. Então, Vocês estão em quanto por PIB de 2022? 1,7%, 1,7%. Mas a gente entende que o risco é para baixo, né? Essa variação para o ano que vem ainda é muito incerta, é preciso reconhecer, mas os sinais para o segundo semestre são de, no mínimo,
estabilização. Quer dizer, nos 2 trimestres finais deste ano, provavelmente nós estamos estagnados, né? Se a crise hídrica e energética se aprofundar, tem também um risco político institucional, e pode-se ter uma dinâmica ainda pior. Mas essa tendência, provavelmente para ser revertida no ano que vem, dependeria de algum tipo de medida, de algum tipo de ação mais estrutural, ou mesmo de um ciclo de commodities mais persistente, que pudesse ajudar a manter uma perspectiva melhor para o crescimento. Ao contrário, nós estamos vendo uma deterioração de expectativas, uma inflação persistentemente alta, que a gente sabe... Queda das commodities. A queda das commodities, o juro mais alto desestimula o investimento, mas é necessário para conter a inflação. Então, a instabilidade do câmbio, que afeta a decisão do exportador, tudo isso entra na conta, né? Beleza. Acho que a gente tem um bom resumo aqui para pegar as nossas lupas e continuar de olho no que tem que acontecer já no noticiário da próxima semana. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, viu? É sempre um prazer, um privilégio falar com você, um dos maiores especialistas de fiscal do Brasil, aqui no nosso YouTube do Suno Notícias, para preparar os nossos pessoal que ouve os nossos podcasts, pessoal que assiste as nossas lives, ficar sabendo de tudo. O risco fiscal, afinal, é uma permanente no mercado. O mercado está sempre monitorando. Eu acho que não tem uma semana nos últimos 3 anos em que isso não foi publicado em, pelo menos 2, 3 vezes por semana na capa dos grandes jornais. Não tem como, né? É verdade. Eu que agradeço o convite, sempre bom estar aqui com você também. E, de fato, esse é o grande desafio estrutural do Brasil. Não é uma condição suficiente para a gente voltar a crescer, mas é uma condição necessária. Ter equilíbrio nas contas públicas, respeitar as regras do jogo, enfim, buscar a preservação daquilo que se convencionou chamar de responsabilidade fiscal. Então, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes aí. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, estamos terminando esse papo aqui. Mais uma vez eu agradeço ao Felipe Salto. Obrigado por terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, tá? Sempre muito importante. E deixe seu comentário também. Como que você está avaliando essa situação? Qual que é a sua opinião sobre a elevação do IOF para bancar gasto social, para bancar o Bolsa Família? E como que você está vendo o cenário para o ano que vem? Compartilha com a gente suas impressões, é sempre muito importante. Valeu pela audiência. Não esquece do like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito.